Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Gedeon Júnior, e que interessante o capítulo 12 de Levítico, não é? Eu creio que o Senhor esteja falando ao teu coração, como falou grandemente ao meu coração quando estudava o capítulo 12 de Levítico. Nós vimos então, desde o versículo 1 até o versículo de número 5. E agora, vamos juntos entender do do versículo 6 até o versículo 8, para que possamos refletir sobre a complementação da purificação. Complementação da purificação. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com você esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite. Não sei o horário que você está me ouvindo. Agradeço a nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança. E vamos juntos. A palavra de Deus assim diz em Levítico 12, versículo 6: E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, ou uma rolinha para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que se faz ao dar à luz a um varão ou uma fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolinhas, 2 pombinhos, uma para o holocausto, outra para a expiação do pecado. E assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Olha que interessante, né? A complementação da purificação, depois da mulher ficar todos aqueles dias, graças a Deus, em paz e se recuperando fisicamente, ela deveria ser marcada por ofertas sacrificiais, que aqui são descritas em ordem inversa daquela que é preceituada na lista dos sacrifícios. Já notou isso? Nós aprendemos perfeitamente com o pastor Arnaud e o presbítero Renato. Olha que interessante. Uma pombinha, uma rolinha, perfazia a oferta pelo pecado, que era primariamente ou primeiramente de uma natureza purificadora. Ao passo que o holocausto era o cordeiro de 1 ano. E este, ao ser sacrificado pelo sacerdote oficiante, restaurava a nova mãe à comunhão do lugar santo. Ela podia de novo ter acesso à comunhão dos santos. A mulher que não tinha recursos para um cordeiro tão seleto tinha que fornecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos para oferta pelo pecado e para o holocausto. Era importante, irmãos, para os israelitas terem uma escolha entre estas espécies estritamente relacionadas entre si, visto que, obviamente, você não pode impor àqueles mais pobres uma oferta muito pesada, como teria a mulher de entes e parentes, a mulher de grandes posses. E olha que interessante, que coisa linda, com tudo isso, vinha a mulher à presença de Deus, agradecer pelo momento de paz, de felicidade, de tranquilidade que ela tinha tido, pela criança apresentada. Ela vinha recuperada, ela vinha feliz, ela vinha formosa, e ela apresentava diante de Deus absolutamente uma grande e linda oferta. Seja boi e rolinho ou pombinha, seja 2 pombinhas e 2 rolinhos, se fosse um pouco mais pobre. Interessante, né? Quando a gente para e pensa sobre tudo isso, veja o quanto José e o quanto Maria foram simplesmente justos
perante o Senhor Deus. Eu quero agora dar um pulo lá no Novo Testamento. E eu quero abrir com você em Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Sim, exatamente o que acabamos de estudar, nós vemos na prática sendo feito por aqueles a quem o Deus Todo-Poderoso entregou a guarda e proteção do seu amado Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus em Lucas capítulo 2, do versículo 22 ao 24, assim fala. Acompanhem comigo. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Então veja que Maria e José cumprem exatamente a lei do Senhor aqui no tocante à purificação. No tocante à purificação. E eu não sei se você já tinha pensado sobre isso. Olha que homem justo e digno é José. Olha que homem justo e olha que homem digno é José. José, em primeiro lugar, no meio de toda aquela confusão que lhe veio à mente, quando simplesmente Maria chega e conversa com ele e diz: olha, estou grávida. E não cometi adultério. Não cometi adultério. Aquilo foi muito difícil para José engolir, venhamos e convenhamos, né? Ele tinha, inclusive, o direito de levar Maria à frente de todos e pugnar pela morte cruenta por apedrejamento, como nós ainda veremos na lei. Mas não, ele amava Maria. E ele, sendo justo, ele não quis infamar aquela mulher. E aí o que acontece? Imediatamente, Gabriel vem, conversa com ele, explica toda a circunstância, e ele não temeu em receber Maria como sua esposa. Olha que interessante. Nela gerado o fruto do Espírito Santo, ele confia então de novo, novamente em sua esposa, e José, vede que homem fantástico, não desfruta de relação sexual nenhuma, até exatamente este momento de Lucas 2, 22 a 24. Que coisa fantástica, né? Que homem amoroso, que servo do Senhor, porque é óbvio, ele não teve relações sexuais com Maria antes de Jesus nascer, e isto está muito claro nos evangelhos. E quando Jesus nasceu, irmãos, Jesus não nasceu de forma diferente, não. A concepção foi diferenciada, foi o Espírito Santo que veio sobre Maria e gerou o Filho de Deus em Maria. Foi obra e graça do Espírito Santo. Agora, acompanhe comigo. O nascimento de Cristo foi normalzinho como qualquer outro judeu. Maria teve dores de parto. Maria teve, talvez, não sei, a assistência de alguma parteira, não sei. O que eu sei é que Maria teve Jesus. E durante os 7 dias ali da sua purificação, ela com certeza conta de forma maravilhosa, com amor, com carinho, com compromisso do seu amado marido José, que vê a criança nascer, que dá o nome de Jesus e que com todo amor acompanha sua esposa depois do parto, acompanha sua esposa nesses 7 dias aqui, é óbvio, e depois ainda nos 33 dias subsequentes do sangue da sua purificação.
É lógico que Maria, após todo esse período, e aí você consegue entender Lucas capítulo 2, aí ela vai ao templo, completado os dias da sua purificação, depois de 33 dias. Ela tem Cristo, 7 dias ela fica em um estado muito difícil, como toda mulher fica nos 7 primeiros dias. No 8º dia, Cristo é circuncidado e, obviamente, do 8º dia em diante se contam mais 33 dias, como está em Levítico 12, e aí é que Maria foi ao templo e ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor. Ela levou pombinhos. Ela não tinha, junto com José, condições de levar um bezerro, mas a lei deu a ela. Segundo Levítico 12, capítulo 8, como a mão desta nobre senhora não tinha condições de ter um cordeiro, então ela tomou 2 rolinhas, pombinhos, ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos, o texto diz 2 pombinhos, e ofereceu ao Senhor em holocausto. E a partir desse momento, ela foi considerada limpa, absolutamente limpa, e recebida na comunhão dos salvos. Eu creio que, mesmo que não existisse regras concernentes a tudo isso, José era um homem tão justo, tão justo, tão justo, que não tinha de maneira alguma entrado para com Maria para manter relações sexuais com ela, senão depois dela dizer: meu amor, eu agora estou bem e estou à sua disposição. Eu creio nisso. José era um homem amoroso, José é um homem carinhoso, José é um homem de Deus, um homem justo. E que interessante, né, irmãos? Que interessante. Eles obedecem corretamente tudo, absolutamente tudo o que se deveria obedecer. E Maria tem Jesus. E Maria passa todo aquele período absolutamente purificada, né? Ela passa pelos dias de purificação, ela depois vai ao templo e ela escuta muito mais, porque quando apresentaram Jesus no templo, você se lembra da profetisa Ana e você se lembra de Simeão, que alegria! Quantas palavras fantásticas! E a Bíblia diz em Lucas que Maria ouvia tudo sobre a criança e guardava no seu coração. Irmãos, Deus é Deus maravilhoso. Deus é Deus maravilhoso. E quando Lucas capítulo 2, versículo 22, 23 e 24 diz: cumprindo todos os dias da purificação, Lucas está se referindo a todo esse fato aqui. Todo esse fato. É lógico que, como já disse, José era um homem justo e não precisava de tudo isso para que não abusasse de sua esposa Maria. Ele saberia esperar o tempo. A Bíblia diz que, inclusive, depois eles tiveram filhos e filhas. Ainda dá o nome dos filhos. Jesus, então, teve irmãos e irmãs. E o que é interessante é que, cumprindo toda a regra aqui, nós temos em Levítico, capítulo 12, exatamente no versículo 3, dizendo assim: e no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Olha que interessante. Jesus também, segundo lá o nosso capítulo 2, ao 8º dia foi circuncidado. Que preocupação é essa com a criança e por que o 8º dia? Bem, é óbvio que a circuncisão ela tinha sido instituída por Deus, os irmãos sabem, como sinal da sua aliança com Abraão. Isso está em Gênesis 17, versículo 12, todo mundo conhece esse texto. Óbvio que a circuncisão não era realizada somente no povo de Israel.
Outros povos também realizavam a circuncisão. Mas no povo de Israel, ela era levada a efeito em razão do pacto entre Deus e todo o povo que viria de Abraão. E Jesus é filho de Davi, mas também Jesus é filho de Abraão. E a Bíblia faz questão em Lucas capítulo 2 de falar direitinho que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia ele foi circuncidado. E a pergunta que se faz é, por que no 8º dia? Você sabia que, do ponto de vista da medicina, o 8º dia é o dia ideal para se fazer a circuncisão? Olha que interessante, eu vou ler novamente o livro do qual falei ontem, tá? A série Comentários a Levítico, né? Ali da editora Vida Nova, e acompanhe comigo, por gentileza, o que o nosso amado autor coloca na página 123. A circuncisão no 8º dia é ideal do ponto de vista da medicina, sendo que depois daquele período, ou seja, do 8º, o desenvolvimento nervoso e vascular da criança torna esse tipo de recessão uma intervenção muito dolorosa. Além disso, as crianças recém-nascidas são suscetíveis à hemorragia até o 5º dia, devido, obviamente, aos níveis inadequados no corpo de vitamina K e de protrodina, sendo que esses dois elementos são importantes na coagulação. Já no 8º dia, o nível da protrombina estabilizou-se em 100%, fazendo com que seja uma ocasião apropriada para a circuncisão. Sustenta-se também alguns benefícios médicos futuros em razão da circuncisão, né? E, obviamente, evita e remove problemas como a fimose, o que traz condição dolorosa e embaraçosa a muitos homens. Evita, inclusive, o acúmulo de esmagma, que normalmente traria até mesmo câncer. Então, Deus sabe o que faz. Eu não estou dizendo para você ir e se circuncidar. Não, de maneira alguma. Nós já fomos circuncidados no batismo, tá? A gente é marcado no coração, tá? Mas eu preciso que você compreenda o seguinte: até o dia designado por Deus em Levítico 12, capítulo 12, versículo 3, no 8º dia, será circuncidado, é porque Deus sabe o que dizer. Antes do 8º dia, poderia provocar, infelizmente, a morte da criança do sexo masculino em razão da possibilidade de um fluxo sanguíneo não parar, né? Hemorragia. Depois do 8º dia, uma dor muito grande e desnecessária. Agora, no 8º dia é o momento ideal. É o momento ideal, é o momento que menos dói e as crianças são literalmente ali circuncidadas. E lembre-se, Jesus tinha pais. Jesus tinha pais que seguiam a palavra de Deus. Porque Lucas capítulo 2 simplesmente se dizia, a partir do querido versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Aí Jesus é, obviamente, circuncidado, sem nenhum problema, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, ou seja, os 30 dias, porque Jesus era do sexo masculino, o levaram a Jerusalém para apresentar ao templo. Por quê? Porque todo macho e todo primogênito era do Senhor Deus. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos.
não é? E eles levaram 2 pombinhos, louvando, glorificando e exaltando ao Senhor. Agora eu não posso terminar sem falar e ler com os irmãos Lucas capítulo 2, versículo, obviamente, de número 38 em diante, né? Ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, e esta era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva quase 84 anos, e não se afastava do tempo servindo a Deus em jejuns e orações durante o dia e a noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, da criança, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Em Jerusalém. E no versículo de número 29, diz que Simeão abre a boca e diz: agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, que tu preparastes para todos os povos. E versículo 33, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Amados irmãos, vede que Deus escolheu certinho o pai adotivo de Jesus, a mãe natural de Jesus, porque eram literalmente tementes a Deus e eles cumpriram toda a lei. Toda a lei. Que coisa maravilhosa. Entendemos direitinho Levítico capítulo 12. Eu espero que você tenha guardado no seu coração e, obviamente, esta parte do Natal talvez você nunca tenha pensado. Não foi tão fácil para Maria estar longe de casa, ter esta criança. Não foi fácil para ela passar os 7 primeiros dias. Muito menos fácil depois, obviamente, os 33 dias, mas Deus esteve com ela. E ela tinha um homem temente a Deus, que de maneira alguma, lutaria para fazer algum mal a ela durante todo aquele período. Você vê a Bíblia de forma muito clara, vendo os pais de Cristo, desde o início da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando da encarnação, cumprindo corretamente a lei do Senhor Deus. Por isso que se diz que ele veio e cumpriu a lei, toda e absolutamente toda a lei. E nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. Graças a Deus, Maria não teve problemas nenhum. Maria não teve problemas relacionados ao pós-parto, ela fez a sua purificação direitinho, ela tinha um marido compreensivo, um marido temente a Deus. Agora, é óbvio, depois de Jesus, a palavra de Deus diz que aí sim, José conhece Maria depois de todos esses fatos. E aí ele passa a ter a vida normal, de casado, com alegria, teve outros filhos e teve, sim, também filhas. E nós louvamos a Deus por esse casal tão exemplar, para que pudéssemos entender quão maravilhoso é esse texto de Levítico no seu capítulo 12. E aí, o que você achou de tudo isso, meu amado irmão? Gostou? Entendeu? Muito bem. Então, repasse para outros. Um grande abraço e a paz do Senhor.